tarde, boa noite para você, meu aluno VIP Tio Joy, para mais uma aula de música. Hoje nós vamos falar de festa junina. Pega a visão! Bem, na aula passada nós falamos sobre festa junina, falamos sobre a região Nordeste, falamos um pouco sobre a cultura nordestina e as festas juninas no Nordeste do Brasil. E nessa aula nós iremos falar sobre a festa junina na região Norte do Brasil. Iremos falar da cultura, iremos falar dos ritmos, iremos falar também de Parintins. É o festival que fecha com chave de ouro as comemorações da festa junina em todo o Brasil. Bem, nós sabemos que as festas juninas teve origem na Europa e veio para cá por intermédio dos portugueses e chegando aqui acabou tendo um tom, tendo uma forma diferente de se comemorar por causa das influências dos índios e dos africanos. Na região norte, as festas juninas, como já acontece em todo o Brasil, dividem espaço, além dos balões, das bandeirinhas, da fogueira, né, das quadrilhas, dividem espaço também com a festa do Bumba Meu Boi, ou Boi Bumbá. E no último final de semana do mês de junho, acontece em Parintins, no interior, numa cidade no interior do Amazonas, um festival muito popular, semelhante ao que acontece aqui no Rio de Janeiro, com carros alegóricos. E esta festa folclórica popular, ela traz uma disputa de dois bois, o boi garantido e o boi caprichoso. E a associação desses dois bois disputam durante esse período, durante 3 dias, o título em várias categorias, em várias modalidades, com diversas alegorias e encenações. É um pouco parecido com o que acontece aqui no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, no nosso carnaval que a gente conhece, né? E durante as noites de desfile são exploradas temáticas como as lendas do Amazonas, como as histórias dos ribeirinhos, como as histórias indígenas, é claro que não pode faltar, lendas que fazem parte do folclore daquela localidade, da cultura daquele povo. E não pode faltar, é claro, né, que é o personagem principal, a lenda do Boi Bumbá. E esses dois bois, o boi garantido, ele é representado pela cor vermelha, e o boi caprichoso ele é representado pela cor azul. E a rivalidade é tanta entre esses dois bois, essa competição, que um não pode nem pronunciar o nome do outro. Ele, quando ele vai se referir ao outro, ele fala assim, o contrário, o adversário, aquele outro lá, aquele concorrente, o outro, aquele lá. Eles falam sinônimos, né, para poder não pronunciar o nome do outro. Muito louco isso aí, muito legal. E é legal porque o evento todo acontece no Bumbódromo. Boi Bumba Bumbódromo. É como se fosse o nosso sambódromo que a gente conhece, que tem lá na Marquês de Sapucaí. E esse bumbódromo ele tem um formato assim, uma cabeça de boi estilizada. E as galeras, né? A torcida dos bois, como são conhecidas, eles são chamados de galeras, ficam cada um de um lado lá do bumbódromo. E eles se preparam para esse festival com bastante antecedência, como se fosse mesmo aqui no Rio de Janeiro, né? O nosso carnaval. Eles vêm se preparando e quando vai chegando próximo ao festival, a disputa vai ficando mais acirrada e a preparação mais intensa ainda, né? Porque eles recebem cerca de 70 mil turistas naquela cidade durante todo o ano. E para reforçar ainda mais a cultura das festas juninas no norte do nosso país, eu vou contar para você uma história. Uma história porque tudo com história fica muito melhor. E eu vou te contar a história do Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi é uma dança folclórica, né? Uma dança folclórica que surgiu no século XVIII. Reza a lenda que um fazendeiro, ele tinha vários bois, né? Ele tinha alguns bois. E tinha os seus escravos também, porque era na época da escravidão. E esse fazendeiro, ele tinha um boi chamado Bumbá. E esse boi era um boi assim... Ele veio lá do Egito, era um boi bonitão, sabe? Um boi bonitão e um boi esperto. Essa lenda que o boi dançava também. É engraçado, um boi que dança, né? Mas esse boi, esse fazendeiro ele cuidava, era o boi preferido dele. E esse fazendeiro, a fazenda dele era as margens do Rio Amazonas.
E ele possuía, além de vários escravos, ele possuía um escravo chamado Francisco, que a esposa desse Francisco, Catirina, ela estava grávida. E, assim, as grávidas, às vezes, elas sentem um desejo um pouco estranho. E a Catirina, ela sentiu o desejo de comer língua de boi durante a sua gravidez. Você sabe como é que é um desejo de uma grávida? Pergunta a mamãe, o papai, o responsável. Você teve algum desejo? Pode perguntar aí, mamãe, papai, o responsável. O desejo de uma grávida é muito estranho. Umas coisas assim, estranhas, sabe? E Catirina não foi diferente. Ela sentiu o desejo de comer língua do boi. E a língua do boi... Já comeu língua do boi? Eu acredito que não. Só na roça que as pessoas comem. Eu, quando eu era pequenininho, do seu tamanho, eu já comi língua de boi. É uma delícia. Uma língua de boi assada na panela de pressão. Minha avó fazia uma língua recheada. Muito bom, hein? Catirina sentiu esse desejo, chegou... Ah, pai Francisco, eu tô com vontade de comer uma língua de boi. Aí o pai Francisco chegou e pensou... Língua de boi, mulher, como é que eu vou comer uma língua de boi? Como é que eu vou matar um boi e tirar a língua do boi se eu não tenho boi? Ela ficou com aquele negócio tanto matutando na cabeça dele, a ponto dela chegar e ficava olhando na janela assim, né, dona na janela dela assim. Aí ela viu um boi lá debaixo da árvore parado. Era um boi bonitão, né? Esse boi bumbá aí que o fazendeiro tinha. Ela viu esse boi, um boi preto assim, bonitão, que os chifres assim brilhavam, né? E ela chegou e falou: pai Francisco, eu quero comer a língua daquele boi ali, ó. Aí pai Francisco falou: ah, riégua, o que eu vou fazer agora? Aí, tá bom, né? Porque a gente sabe, se você perguntar ao seu responsável aí, o que acontece quando a mulher grávida não realiza o seu desejo de comer essa coisa estranha, ou qualquer coisa que ela tenha vontade durante a gravidez. Então, reza a história, reza a lenda, que o filho nasce com a cara daquele negócio ali. Então, ele sabia, o pai Francisco sabia disso e ficou com medo. Não, meu filho não vai nascer com cara de boi, meu filho não pode nascer com cara de boi. Aí ele falou, fazer o quê? Eu vou ter que ir lá. Aí ele foi e cometeu um crime. Ele fez uma coisa muito errada. Ele foi lá, como ele não tinha boi, ele foi, pegou o boi do patrão dele lá, matou o boi, arrancou a língua do boi e levou lá para esposa dele, Catirina, fazer, né? Para poder preparar. Mas aí ele pegou as partes do boi e repartiu também para aqueles outros escravos amigos dele, o pessoal da vizinhança. E a língua ficou só com a língua do boi. Ele deixou, parece que só o chifre e o rabo do boi, porque ninguém queria o chifre nem o rabo do boi. A Catirina foi lá, comeu a língua do boi, tudo bem, beleza. Aí Francisco ele ficou assim, feliz por ter realizado o desejo da sua esposa, mas ao mesmo tempo ele ficou com aquilo, com aquela preocupação, porque ele sabe que o que ele fez não era certo. Então, ele chegou... Não, aí o patrão dele chegou e viu, sentiu falta daquele boi, né? Porque era o boi preferido dele. Ele chegou lá, procurou aquele boi e não achou, né? Aí perguntou aos escravos lá: ah, vocês viram um boi bumbá aí? Aquele meu boi egípcio, aquele boi dançarino, aquele boi bonitão? Aí eles falaram: não, não vi não, patrão, não vi não, não vi não. Aí, sempre tem alguém, né, com raiva, alguém revoltado, né? Tem um escravo lá que ele não ganhou um pedaço do boi quando Francisco repartiu. Então ele ficou com raiva e chegou e falou: eu sei, chefe, quem pegou o seu boi. Foi o Francisco. Francisco, ele pegou o seu boi, matou o seu boi e distribuiu o boi para o pessoal aqui. Aí o chefe ficou com muita raiva, né? Ele ficou com muita raiva, mas ao mesmo tempo com tristeza, porque ele gostava muito daquele boi. Achei que o boi só tinha sumido. Aí ele ajoelhou e começou a chorar com tristeza porque perdeu o seu boi favorito. Então, aí Francisco e Catirina se mandaram para outra cidade, né? Zarparam, foram ter nova vida, fazer uma nova vida em outro local, em outra cidade. Mas aquele patrão, aquele chefe que perdeu o boi dele, ele ainda ficou, aquele fazendeiro, ele ainda ficava muito triste ainda porque não tinha o seu boi de volta. Então, o
que ele fez? Ele chamou todos os recursos que ele podia chamar para poder fazer com que o seu boi tornasse a vida, para poder ressuscitar o boi. Ele foi atrás de curandeiros, foi atrás de médicos, fez vários rituais para poder o boi voltar a viver. Mas aí ele não conseguiu. Então, o filho daquele casal, o pai Francisco e da mãe Catirina, ficou sabendo dessa história lá na cidade deles, onde eles estavam, e foi contar pro pai, né? Aí ele falou: papai, ó, eu fiquei sabendo a história assim, assado. Aí explicou tudo pra ele, né? Aí o pai, com muita vergonha, porque o filho tomou conhecimento daquela história, ele chegou e ficou arrependido e falou: mãe Catirina, vamos lá falar com o nosso ex-patrão e vamos pedir perdão a ele por tudo que aconteceu. Vamos lá. Aí eles passaram antes de ir, eles levaram um pajé que eles conheciam, o pajé de uma tribo indígena que eles conheciam lá onde eles estavam, que ele era muito bom. Levaram esse pajé, que era um curandeiro lá dos índios, né? Ele chegou e foi junto com o pai Francisco, com a mãe Catirina e com o filho. Chegando lá, procuraram o fazendeiro, aí o boi ainda estava lá, só tinha a carcaça do boi, só tinha o chifre do boi e o rabo. Aí esse curandeiro foi lá e preparou lá a magia e pum! Fez a magia lá. Aí o boi levantou, aí começou a correr, começou a chifrar todo mundo que estava perto lá e começou a dançar. E o patrão ficou muito feliz, ele comemorou bastante. Ele mandou fazer uma festa naquele momento lá, porque o boi dele voltou a viver. E ele abraçou a todos. E ele chegou lá, abraçou Francisco e a Catirina, e Francisco e a Catirina chegaram e pediram perdão para eles, porque eles não queriam ter feito aquele mal, mas acabaram fazendo, né? Aí eles estavam muito arrependidos e pediram perdão pro fazendeiro. Aí o fazendeiro, com um coração muito bom, ele chegou: não, você está perdoado, muito obrigado porque você fez esse boi, o meu boi favorito, voltar à vida, e se não fosse por você, eu estaria chorando até agora. E ficou muito feliz. E essa foi a lenda do Boi Bumbá. E eles comemoram esse acontecimento até hoje. Bom, eu quero dizer para você a moral dessa história. Esteja com o coração sempre disposto a perdoar aquelas pessoas que magoam você e que causam algum sofrimento para você e deixam você triste. Esteja disposto sempre a perdoar. Foi o que o fazendeiro fez. E essa é a lição que essa história nos trouxe aqui. Bem, eu quero dizer para você que essa é uma das versões, das muitas versões da história do Boi Bumbá. E vamos aprender um pouco mais agora sobre os ritmos que são tocados naquela região do Pará, naquela região do Amazonas, durante esse período das festas juninas, durante esse festival de Parintins. Então vamos lá, nós vamos falar agora dos ritmos do norte do Brasil, baseado neste livro muito legal que é o Tambores da Amazônia, do professor pesquisador, mestre em música Igor Saunier. Ritmos do norte do Brasil. E vamos começar a nossa viagem aqui pelo estado do Amazonas. Nós temos aqui no Amazonas 3 ritmos: o gambá, o boi bumbá de Parintins, esse que nós ouvimos no começo, e o ciranda de Manacapuru, que também é um festival que acontece na região, mas no dia 29 de agosto. Sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Olerê, olará, misturei carimbó, siriá, carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Olerê, olará, misturei carimbó, siriá, carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Massari. Acabamos de ouvir um pouco de carimbó. E agora pegamos nosso barquinho e viemos aqui para Belém do Pará, que é a terra do carimbó. Nós temos aqui 4 ritmos: carimbó, temos o lundu marajoara,
temos o samba de cacete e temos a marujada. Porém, desses ritmos, o mais popular é o carimbó. Bem, acabamos de ouvir um pouco da marujada e pegamos agora o nosso barquinho e viemos aqui em direção ao estado do Amapá. Aqui no Amapá nós temos dois ritmos, o Marabaixo e nós temos o Batuque do Curiaú. São ritmos que fazem parte da tradição e da cultura do estado do Amapá. Muito legal, né? Acabamos de ver e ouvir esse show de regionalidade, tradição e cultura dessas crianças aqui de Tocantins, com esse ritmo muito legal que é o Sussa ou Sursa. Nós não sabemos o certo, tem várias formas de escrever também, mas é muito bom esse estilo. Bem, para dizer que não falamos de escaleta hoje, pega a sua escaleta aí e vamos treinar um exercício muito legal para o nosso dedo e muito interessante também para poder a gente tocar mais uma música de festa junina. Nós vamos aprender aqui aquela introdução da música Asa Branca. Ó, é muito fácil, presta atenção no meu dedo aqui. Isso é um exercício muito legal também, porque vai ajudar a gente a trabalhar esses dedos aqui, ó, e essa troca. Vou falar o nome das notas primeiro. Fá, Sol, Mi, Sol, Ré, Sol, Dó, Sol, Si, Sol, Lá, Sol, Mi, Sol, Sol. Repara bem, olha, que eu fui aqui no Fá. Esse meu dedo não sai do Sol. Fá, Sol, Mi, Sol, Ré, Sol, Dó, Sol, Mi, Si, Sol, Lá, Sol, ou Mi. Mi, Sol, Sol. Eu vou fazer lentinho agora para você entender como é que vai funcionar aqui. Muito fácil, né? A música é assim. Eu vou tocar e vou colocar o nome das notas aqui embaixo.
é importante a gente pegar isso aqui, ó. 5 dedos, a posição dos 5 dedos, tocar com os dedos corretos. Mas nessa parte aqui a gente fala, ó, dedo 1, você tem 5 dedos na mão. Não dá para você ficar tocando assim com o dedinho só, tá? Essa mão aqui você vai apoiar e essa mão você vai tocar, ó. Ah, o dedo vai e volta, descendo a escadinha, ó. Desse jeito. Mais uma vez, a última vez, hein? Muito fácil. Não entendeu? Volta o vídeo e pega de novo, tá bom? É muito importante a gente saber essas músicas durante esse período, para poder a gente treinar, para poder a gente tocar com os nossos amigos, tocar em casa quando a gente for fazer a nossa festa junina aí na nossa casa, na casa dos nossos parentes, dos nossos amigos, tá bom? Importante para poder chegar e dar aquela impressionada, né? Chegar assim no meio de todo mundo assim, a sala inteira reunida, e você chegar lá e começar a tocar. Eles ficam olhando, caramba, garoto, aí, muito bom, hein? Gostei, gostei. Bravo, bravo, nós temos um artista aqui em casa. Isso é muito bom, hein? Ó, espero que você toque isso daqui direitinho, tá? Tenha pegado esse conteúdo de hoje e até a próxima aula, hein? Pega a visão!